Sejam todas muito bem-vindas. A Rita, né, que está acompanhando a gente sempre, Márcia. Boa noite para vocês. A gente vai falar hoje sobre o problema de não ser boa o bastante, né? O que está por trás dessa crença e descortinar algumas questões, né, que permeiam aí a nossa vida em torno disso. Podem Consegui. dar isso, podem dar os coraçõezinhos aí, enviar para as amigas que vocês acham que têm interesse nesse tema. Quanto mais coraçãozinho, mais o Instagram vai entregando para as pessoas. Exatamente. E agora a gente vai começar com uma música para entrar no clima do empoderamento. Então, a gente escolheu uma música muito especial de uma cantora muito suave, a voz dela é muito tranquila, muito acolhedora e não tão conhecida, né, que é o Smith, mas a gente ama porque cada letra maravilhosa, sensacional. Gente, adoro essa música. E assim, gente, eu canto dançando. O nome dessa música é Princesa. Da minha família, tenho meu próprio castelo. O dragão é meu bichinho De estimação. Sou uma flor, bem me quero. E se eu te quero, não nego. Mas se eu não te quiser, respeita meu não. Essa era a minha história. Eu não tenho permissão. Se não entendeu, você que bate. A torre é minha. Tá falhando. Tá? Ah, mulher da minha vida. Tá falhando? Tá, não sei se é a minha internet. Vocês estão Mas conseguindo ouvir quem tá aí? Ah, a letra é muito... É porque às vezes a gente não consegue ouvir, mas a gente vai falar um pouquinho da letra para esquentando, né, o assunto. Eu acho bem importante. Porque ela é princesa, né? E aí a gente consegue ter uma noção do que tá atrás do estereótipo de princesa, né, Dani? Do que foi vendido pra gente como ser princesa. E, na verdade, ela recoloca isso, né? De uma forma mais combativa, né? Cuido da minha família, tenho meu próprio castelo, ou seja, eu dou conta de um monte de coisa, né? Bota E o o dragão fone é aqui, meu ó. bichinho de... Oi? Bota o fone. Vou botar. E o dragão é meu bichinho de estimação, né? Exatamente por essa questão Deu pra ouvir que a Márcia tá falando. Deu pra ouvir? Ai, ficou bem melhor o som agora. Ficou. Então vai. Então é isso. Na verdade, a gente está querendo propor aqui algo positivo para a gente colocar, né, uma visão que não é tão distorcida do ideal de princesa, do ideal de perfeccionismo, que é tão vendido para a gente como algo, né, que deve ser atingido. E, na verdade, não se é atingido. Né? Essa visão do perfeccionismo, essa visão do ser princesa, do ser boazinha sempre, né? De ser, de abaixar a cabeça, de não lutar, enfim, vários estereótipos que não deram certo e a gente vê hoje, né, o resultado para a nossa história, para a nossa construção social feminina, né, Dani? E daí um monte de crenças que se criaram na nossa cabeça, né? Que colocaram na nossa cabeça enquanto a gente ainda era criança, né? E que a gente sustenta até hoje. Muitas vezes está lá no inconsciente. Às vezes você nem sabe que está agindo daquela forma por causa de uma crença que você adquiriu quando criança. Dos estereótipos, né? Da caixinha que o patriarcado coloca a mulher. Né? E aí essa música Princesa, ela tem um trecho que fala assim: frágil coisa nenhuma, minha rotina é dura, mas sigo firme na luta, mantendo a visão. Tô criando estrutura, fortalecendo a postura, não sou de conto de fadas, sou revolução. Ou seja, é a história daquela mulher que toma a vida dela nas mãos,
que faz as próprias escolhas, né? Consciente do que está fazendo. E aí a gente começa a falar de uma questão importante, que é qual é a cultura na qual a gente está inserida, né, Kel? Do capitalismo. E que a gente vai desvendar agora o que está por trás do tema da nossa live, o problema de não ser boa o bastante. Vem daí. Exato. Pode ir. Essa cultura da escassez, né, ligado ao sistema capitalista, ao sistema patriarcal. A Brené Brown, no A Coragem de Ser Imperfeito, vou até mostrar para quem não conhece, tá? A capa do livro aqui. Esse livro é excelente, a gente está fazendo um trabalho em cima dele. E vamos começar, né? Já começamos semana passada, vamos ter toda semana aulão gratuito sobre como a gente pode colocar e desmitificar vários padrões. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da falta, né? Da sensação de privação, a escassez que o sistema coloca a gente. E para a Brené Brown, esse sentimento de escassez é aquele sentimento de falta, de privação, né? Que se instalou. E não se instalou de um dia para o outro, né, Dani? Foi uma massificação de toda a mídia, de todo um sistema, é algo muito massivo, desde criancinha da gente recebendo esses estímulos do fascínio pelo capitalismo, do fascínio pelo ter, do fascínio pelo não ser boa o bastante, porque a gente não tem certas coisas, ou porque a gente não conquista certas coisas, que existe uma massificação desse sistema capitalista que mostra pra gente que se a gente não tiver, a gente vai ficar em caixas inadequadas, em caixas inapropriadas para cumprir um papel social. E quanto mais a mulher, né, Dani? Isso. O que eu acho, assim, que eu sinto muito, né, é que a gente acaba ficando com a ideia distorcida de que ter uma vida simples, você ser uma pessoa comum, é ruim. Você não é especial, você não é importante se você não estiver andando com a roupa da moda, tiver o carro do ano, tiver super atualizada com os reality shows que estão acontecendo, se você não tem acesso a Netflix, você não está por dentro das coisas todas. Então, é uma sociedade baseada no consumo, né? Consumo de informação, consumo de bens, né? Formas como seu corpo deve ser, que causam esse sentimento de escassez, porque parece que você nunca consegue alcançar esses padrões inalcançáveis, né? Que é aquele corpo de Barbie, super magras, né? Aí agora vem uma onda de contracultura, né, lutando contra isso, né, tentando tornar o corpo da mulher principalmente, né, e é o nosso foco aqui, é o nosso corpo, é o nosso templo, né, é o nosso castelo é onde você habita, né, Exato. o seu espírito, a sua alma. E dentro do nosso tema, do nosso aulão aqui, que é o problema de nunca ser boa o bastante, a gente pode encaixar várias frases. Então, o problema de nunca ser magra o bastante. O problema de nunca ser bem-sucedida o bastante, igual a Rita falou. O problema de nunca ser poderosa o bastante, notável não ter o bastante. O corpo suficientemente magro, né? Isso. Magro o bastante, né? Então você acabei te interrompendo. Não, mas é mais ou menos isso. É você colocar um adjetivo ali, né, Dani? Sim. E a gente não se encaixa nesses padrões, porque existem padrões massificados, torno a dizer, para um determinado consumo. E aí a gente pode falar até um pouquinho de Bauman, né, que é um filósofo, um sociólogo, né? Um filósofo, um sociólogo muito importante para falar um pouquinho desse sistema capitalista consumerista, que ele dizia o seguinte: as pessoas são também vendáveis, igual produtos, quando elas se encaixam em padrões. Então, se eu não tiver o cabelo do momento, se eu não tiver o celular do momento, se eu não tiver o computador, ou fazer a viagem tal, eu não estou encaixada.
Exato, eu não estou encaixada naquilo, eu não sou boa o bastante, eu não tenho os padrões, os requisitos que a sociedade consumerista me coloca, né? E aí eu fico ultrapassada, fico naquele sistema que a gente estava até vendo, aquelas piadas há uns meses atrás, cringe, né? Que em inglês é o que é vergonhoso, o que é ultrapassado. E aí faziam algumas piadas sobre a geração millennial e tudo mais, mas é por isso. Por quê? Porque a geração que hoje é adulta, né, ali dos anos 90 e tudo mais, ficou ultrapassada e vinham essas piadas. E é isso, nunca estar numa fase boa o bastante, numa geração boa o bastante. Todo esse tipo de caixinha que vai colocando a gente num círculo de frustração, né? Por quê? Porque o patriarcado coloca isso. O capitalismo mostra isso pra gente. E a mulher, vítima também do machismo, fica nisso. Porque se eu não tomar o remédio da moda para emagrecer e perder a minha barriga, será que eu vou ser desejada? Na verdade, a gente está sempre ligado que eu sou coisificada, eu sou uma mulher coisificada. Eu sou igual um objeto de consumo, como o Bauman disse, né? Então, se eu não obedecer os padrões da magreza, do cabelo, do botox, da harmonização facial, enfim, e aí a gente vai chegando nesse ponto que a gente chegou de frustração. Isso vem de uma questão primordial do ser humano, que é a nossa necessidade de pertencer a um grupo. Então, quando esse grupo é aquele grupo que tem os corpos perfeitos, eu tenho que me encaixar ali para eu me sentir aceita, me sentir amada, me sentir ter o sentimento de pertencimento, de merecimento. Então, de acordo com a sua idade, isso vai mudando, né? Bom, as pessoas de 40 anos, quais são os grupos das pessoas de 40 anos e o que elas estão fazendo hoje em dia? Então, se você não se encaixar naquele grupo ali, você vai se sentir o quê? Eu não sou boa o bastante para pertencer àquele grupo, né? Ou então as mais novas ou as pessoas de um pouco mais de idade, a mesma coisa, né? E isso vai causando essa sensação de escassez na gente, porque para eu pertencer ao grupo que eu admiro e que eu também quero ser admirada por ele, eu preciso ter algo, porque o patriarcado ele preza pelo ter e não pelo ser, né? E a gente, junto com o livro da Brené Brown, Coragem de Ser Imperfeito, ele fala justamente para a gente buscar esse ser, o ser, né? Quem você é de verdade, a sua essência, quais são os seus valores, porque é isso que importa. Mas a gente, como vive dentro de uma sociedade capitalista, patriarcal, né? A gente está o tempo todo sendo bombardeada por várias propagandas, publicidades de forma massiva, e por mais atenta que a gente esteja, a gente às vezes dá uma escorregada, né? Opa, peraí, o que eu quero aqui? O que eu tenho que ter? Né? Ah, você tem que viajar, o grupo dos viajantes, né? Ah, eu viajei para tal lugar e a outra viajou para outro tal lugar e caramba, uma crise que tá e tal, eu não posso viajar, então eu já me sinto insuficiente, né? Eu não me sinto boa o bastante porque eu não tenho algo, ou eu não posso ter algo, né? E aí a Rita está falando, temos que seguir padrões, né? Exatamente. E aí você escolhe os padrões que você vai seguir, o que vai te atingir dessa propaganda massiva, de massa, né? Do consumo, do capitalismo e do patriarcado que está entranhada aí na nossa cultura. Exato. Eu até separei uma pergunta aqui da Brené Brown, que é muito interessante, que faz a gente refletir, que é como nossos comportamentos, pensamentos e emoções estão relacionados à vulnerabilidade e à necessidade o quê? De um forte sentido de valorização. Ou seja, se eu
não tenho a noção, a consciência do que o meu pensamento, meu sentimento, minha emoção leva, eu vou eu não vou estar abraçando a minha vulnerabilidade, porque eu preciso me sentir valorizada. Esse forte sentido de valorização, né? É sempre, se eu não estou me sentindo valorizada num sistema como esse, numa sociedade como essa, eu vou estar suscetível a quê? À escassez, à vergonha, à humilhação. Então eu tenho medo de sentir vergonha por não ter algo. Eu me sinto humilhada por não me encaixar no padrão tal de não ser boa o bastante nisso, né? Enfim, de não ter viajado bastante, de não fazer exercício bastante, de não ser magro bastante. Vários padrões que a gente vê que leva lá para a vergonha, né? E a Coisas sociedade... simples também, vou deixar você continuar, mas assim, coisas simples também que me vieram à cabeça do nosso dia a dia mesmo, tipo, poxa, eu queria tanto dar uma festa para o meu filho naquele salão de festas, que as minhas amigas sempre dão para os filhos dela, e eu não posso. Os filhos, coleguinhas da escola do meu filho, as mães sempre fazem festa naquela casa de festas e eu não posso. Né? Por quê? Exato. Por causa do dinheiro, às vezes não tem dinheiro, às vezes não tem, né, como fazer. E aí você se sente na escassez. É esse o ponto fundamental que a Brené Brown coloca nesse capítulo aqui, né? É essa escassez que, se a gente for aprofundar, na verdade não é uma escassez. É o que a gente pensa que a gente precisa para se encaixar nos grupos que a gente admira, porque a gente quer ser admirada também. Ser admirada é bom, né? Você quer ser valorizada, você quer ser aceita e amada pelos grupos. E aí é que está o ponto fundamental do ser humano, de nós, sabe? É porque o primordial mesmo é que a gente quer ser amada, a gente quer ser aceita, Acolhida. a gente quer ser acolhida, admirada. Exato. E aí, a gente também pode trazer esse sentimento de escassez que está tão em voga com as redes sociais. Porque se eu não tiver determinado número de likes, eu não me sinto aceita. Eu não me sinto admirada. Eu não me sinto pertencendo àquele grupo social, né? Ah, mas eu tenho tantos seguidores, eu tenho tanto de engajamento. Por que essa cultura massiva? Eu não estou nunca naquele padrão, porque eu sempre vou me comparar, né? Um dos elementos da escassez é a comparação. Então, assim, um dos elementos que assim mostram pra gente que a escassez é altamente danosa para nossa saúde. Eu lembro também de uma parte do livro dela que fala do saudosismo, né, Dani? Fala, ai, poxa, do passado, né? Sim. Ai, aquele tempo, na minha época. Ai, a gente era tão feliz naquela cidade, a gente era tão feliz consumindo tal coisa, ou com aquele carro, enfim. E aí você fica presa ali, muitas vezes, naquele sentimento de escassez. Eu não tenho mais aquilo, e o que eu tenho agora? Eu tô me comparando. Eu estou realmente, de novo, me colocando num lugar de não aceitação, de não merecimento. Só que eu nem percebo isso. Vai seguindo esse rumo sem a gente perceber, né? Então, a gente também tem elementos, além desse elemento, né, da comparação, a gente também tem o elemento da desmotivação, né, Dani? Então, assim, eu tô desmotivada. Por quê? Porque tá escasso para mim, né? Eu não sei se eu se eu me encaixo, então eu me desmotivo. E quando a gente se desmotiva, o que causa, né? Qual a consequência dessa causa? É a procrastinação. Você tá desmotivado porque você não tem o negócio perfeito que você queria. Você tá desmotivado porque você não alcançou a viagem que você queria, ou que você não tem se cuidado o suficiente, enfim. E aí o teu cérebro entende, poxa, que coisa danosa, né? Então eu vou procrastinar, já que eu não estou alcançando o resultado. Deixa eu ver aqui o que a Cristina falou.
pode gerar uma busca incessante pela perfeição que não existe, gerando muitas vezes ansiedade, depressão. É isso aí, exatamente. Essa sensação de escassez, né, da gente não poder fazer parte daquele grupo que a gente admira e gostaria de fazer, a gente se sente com a falta, né? A gente se identifica com o sentimento de falta, né? Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho, né? E essa cultura que a gente vive, né? Que é a cultura do espetáculo, como a Raquel estava falando, né? Como que você quais são os parâmetros que definem que uma pessoa é bem-sucedida? Quais os parâmetros? Quem coloca esses requisitos aí? Para ser uma pessoa bem-sucedida, a pessoa tem que, né? É você que coloca isso para sua vida ou você segue um padrão dito por uma sociedade? É claro que a gente vive na sociedade e a gente tem que viver também em coerência com isso. Mas até que ponto isso é saudável para você? E qual é o limite ali que ultrapassa e que vira um transtorno de ansiedade, uma depressão, né? Uma síndrome de burnout, não sei se é síndrome, mas um burnout, né? Isso. E até que ponto você pode escolher o que é ser bem-sucedida na sua concepção? E preste atenção na palavra que eu usei, escolha. Você pode escolher o que é bom para você, o que é ser boa o suficiente para você. Se você começar a identificar quais são essas suas crenças que estão te fazendo sofrer, porque você está se sentindo está sentindo o não merecimento, eu não mereço estar ali, eu estou na escassez, né? Eu não posso, eu não consigo. E como isso faz você se sentir desmotivada, como a Raquel falou, e aí com essa sensação, esse sentimento, essa emoção de desmotivação, quando você tem que agir, você procrastina. Por quê? Eu não vou ter o retorno que eu quero mesmo. Eu não vou conseguir. A gente aqui tem 10 pessoas nessa live aqui com a gente. A gente não tem 2.000 pessoas, 300, né? 300 pessoas que sejam. A gente não tem. Mas as 10 pessoas que estão aqui pararam as suas atividades, pararam o seu tempo para ouvir o que nós duas estamos aqui a dizer. Então, a gente agradece muito. E isso é, para mim, ser bem-sucedida. 10 pessoas pararam aqui para ouvir o que a gente tem a dizer. Entende como você escolhe as crenças que você vai manter e as crenças que você pode quebrar para você colocar outras melhores, mais saudáveis no lugar? Isso. E tem essa questão nós todas, né? Nós gostamos de ser admiradas, né? A admiração é algo natural. O ser humano gosta de ser admirado. A questão é que a cultura massiva fica muito focada nessa necessidade constante de admiração e a ideia passa aquela ideia de grandeza, né, Dani? Que é romantizada. Eu tenho que ser poderosa, eu tenho que ser grande, eu sou uma super mulher, eu dou conta de tudo, eu vou passar por cima de tudo, eu vou engolir o que tiver que engolir, enfim. E aí, tudo isso, a gente pode fazer um paralelo com os reality shows. Eles mostraram muito pra gente o quanto é sedutor ser aquilo lá que eles mostram, que é extraordinário, é diferente, né? Sempre o seu emprego, a sua vida comum é comum demais, porque tem algo diferente lá que você não está conquistando. Porque você não está naquela grandeza que eles colocam como novo normal, como algo realmente ligado a isso, uma romantização daquela projeção, né, de sociedade. A Márcia colocou aqui, o aspecto mais negativo da sensação de imperfeição é quando ele é paralisante. Isso, exatamente. Exato. É um medo, a Brené Brown fala que o medo é a base
da gente não abraçar a nossa vulnerabilidade, né? Então, se a gente não consegue entender que nós somos imperfeitas e sendo imperfeitas, incompletas e tudo mais, a gente consegue chegar na nossa vulnerabilidade, a gente consegue ter coragem de abraçar várias situações de risco. Então, é isso, essa é a mensagem, né, Dani? Porque em contraponto é o do sedutor, né? Aquele aspecto sedutor do que é ideal, sempre o ideal, né? Uhum. Então eu tenho que O sempre... ideal é imposto ainda, né? Imposto, exato. A Isa falou aqui, juntos somos mais fortes. Obrigada, Isa. Está no trabalho e está assistindo a gente. Excelente. Ai, obrigada. Então é isso, é essa questão, né, da gente entender o que é distorção, o que é realidade. A minha realidade pode ser, é suficiente para mim? É o bastante para mim? Você se pergunta isso. Claro, todo mundo quer colocar coisas diferentes na vida, experimentar coisas diferentes, enfim. A questão é até que ponto nós vamos consumindo certas situações e achando que aquele padrão ali, né, que nos é colocado, vai trazer felicidade pra gente. Por quê? Porque a gente está comparando. E, de novo, um elemento da escassez, que é essa questão da falta, da privação. E que é a cultura do capitalismo, é fazer você estar sempre com o sentimento de escassez para você estar sempre querendo comprar. Comprar uma ideia, comprar um bem, comprar informação, comprar um curso novo, porque eu não sou boa o suficiente para colocar aquele meu projeto em ação, porque não, eu não estou pronta, eu preciso de mais um curso, né? Ou então, não, eu não posso fazer a festa do meu filho porque eu não vou conseguir alugar aquele espaço de festas que todo mundo aluga. Não, eu não posso ir para tal festa porque todo mundo vai perceber o carro que eu tenho. Ou não, eu não posso colocar essa roupa porque eu não estou com o corpo perfeito para essa roupa. Eu não posso estar acima do peso porque essa roupa, eu não posso usar essa roupa. Então eu consumo coisas de emagrecimento. Então eu me endivido para comprar um carro do ano. Então eu me endivido para comprar um celular, né? Eu ia falar, pica das galáxias, né? Porque a gente está sempre com essa sensação de escassez por causa do capitalismo, né? Então, a gente tem que realmente ficar se questionando o tempo inteiro. Eu estou fazendo isso porque realmente é o que eu quero ou me induziram a fazer isso ou disseram para mim para eu fazer isso, Exato. né? A grama do vizinho é sempre mais verde, o que é pura ilusão, a Pri falou. Exatamente, é isso aí. É a comparação que a Raquel estava falando, que a gente comete um erro que assim, é muito cruel com a gente mesma, né? Nós somos as carrascas de nós mesmas, né? Porque a única comparação que você deveria fazer é com você mesma há alguns anos atrás, né? Como assim, Isso. né? Como você era Exato. há 5 anos atrás, há 3 anos atrás. E agora? Como você está? Você melhorou como ser humano? Não se você conseguiu comprar algo, mas como ser humano. Quais são os seus valores, os seus reais valores? Quem é você na sua essência? Sabe? A que grupos você está pertencendo ou está querendo pertencer, sendo que é por uma vontade realmente de afinidade sua, do seu ser, ou é porque aquele é um grupo mais descolado e eu vou ter mais visibilidade, ser mais admirada, né? Isso tudo são escolhas que a gente pode fazer, deve fazer, né? A questão do medo, né, é sentir a vergonha de se sentir humilhada por não poder fazer tal coisa, por não poder ter tal coisa. E todo mundo quer se defender dessas emoções que são vulnerabilidades de todas nós, né? Então, o ser humano
amo estudar desenvolvimento humano. Cabeça do ser humano, para mim, é um dos assuntos mais interessantes que existem, porque ao mesmo tempo que são coisas simples, é muito complexo, né? E a gente pensar sobre essas coisas é retomar a nossa vida nas mãos e não ser levada com a boiada, né, do capitalismo, ou do patriarcado, ou dos dois juntos. Como a música, a letra da Kel Smith, né, que a gente colocou no início, Princesa, falou, né? Eu tô na luta, eu tô buscando, mantendo a minha visão. Eu não sou de contos de fada, eu sou de revolução. Porque a Raquel adorou essa frase, vou ler, Kel. Para ser criativo, para pensar fora da caixa, é preciso estar disposto a errar. E estar disposto a estar certo quando todos acham que está errado. Então é quando você faz as suas escolhas independente dos grupos. Você escolhe, você toma a sua vida nas mãos, né? E como é que se faz isso, Kel? Fala pra gente aí, vou jogar batata quente na mão dela, gente. Como é que a gente, como é que a gente faz isso? Estando disposto a estar o errado, né? O errado é o que o externo coloca que é, e acabou. E o certo também. Então, isso não é parâmetro pra gente, porque é isso que a gente está colocando aqui. Quais são todos os componentes, os elementos da escassez, gente? Comparação, vergonha, desmotivação. Anotem isso, é muito importante. A Brené Brown coloca isso pra gente. Porque é essa vergonha de não, me foi colocado que isso é o certo. Então eu não vou falar diferente, eu não vou agir diferente. Só que aí você cria uma ideia de sucesso para você com base nessa vergonha. Entende? Então, se eu não sou produtiva como o sistema capitalista me coloca, eu não sou boa para aquela caixinha, né? E aí a gente pode até resgatar um pouquinho do que é ser produtiva ou não, né? Do ter a vergonha do ser improdutiva, porque na verdade colocaram pra gente que a gente tem que estar em execução o tempo todo, né? Exato. Executando coisas. Então eu tenho que estar lendo, eu tenho que estar me exercitando, eu tenho que estar produzindo, eu tenho que estar trabalhando, eu tenho que dar conta de tudo. E sempre executando. Mas ser produtiva vai além disso. Ser produtiva é você ser você. Então, mesmo que você não execute determinadas tarefas naquele tempo, naquele timing que você queria executar, você não deixa de ser produtiva, né? Por isso que a gente tem que falar tanto sobre a escassez, porque tá ligado a isso. Aí você vai e fala assim, nossa, hoje meu dia não rendeu nada, eu não fui produtiva. Não, Nina, não, você foi produtiva. A questão é que você foi em outro ritmo, diferente. Só que você acaba indo para o outro elemento da escassez. Você se compara com um outro dia ou com alguém que foi no padrão de produtividade que você queria, no padrão de sucesso que você acha que é o ideal. E aí você se desmotiva e procrastina. E aí a gente vai vendo todos esses elementos... É um ciclo. Da escassez se complementando, né? A vergonha, a comparação, desmotivação. Vergonha, comparação, desmotivação. Porque esse modo de ver a produtividade, né? Vem junto com o patriarcado, com essa energia yang, né? Muito forte, de colocar em ação, né? E ele te cobra que você seja linear. Ou seja, todos os dias você tem que ser muito produtiva. E produtividade nessa visão que a Kel colocou muito bem, né? De execução, tá? Para fora, exteriorização. Só que nós, tanto homens quanto mulheres, nós temos essas duas energias, yin e yang, né? O masculino e o feminino. Então, até que ponto a gente está extrapolando essa energia yang de execução, de botar em ação, e estamos deixando de lado essa energia yin, que é a energia feminina,
que é a energia da criatividade, que é a energia da intuição, que é a energia do cuidado, que é a energia da atenção, da introspecção, que são coisas essenciais para a nossa vida. Você observa você mesma durante um mês, né? Nós temos várias fases, né? Às vezes nós estamos mais introspectivas, nós estamos mais pensativas, estamos com vontade de ficar um pouco mais sozinhas, né? Ouvir uma música, ler, e todas essas atividades também devem ser valorizadas. É dali que surge uma vida criativa saudável. E em outras fases você vai estar mais na energia Yang, essa energia da ação, da execução, porque também não adianta você ir para um polo só. A gente tem que tentar esse equilíbrio até para a gente ter uma vida mais saudável. Sebo do Lanat, boa noite. Então, é isso, gente. Essa questão da cultura do capitalismo e do patriarcado, juntas, fazendo o quê? Essa crueldade com a gente, né? Mas sem tirar a nossa própria responsabilidade disso, que é a autorresponsabilidade, porque você pode fazer as suas escolhas. As escolhas para a sua vida, você pode fazer. Talvez você não possa mudar a sua vida de uma hora para outra. Ninguém pode. Olha quantos anos você levou para ser quem você é hoje. Né? Aí gera ansiedade, né? Aí eu quero mudar, agora eu quero. Agora a Dani e a Raquel falaram que eu tenho que mudar, que eu tenho o poder da escolha nas minhas mãos, aí eu tenho que mudar amanhã. Não é assim. Isso só vai gerar mais ansiedade em você, né? O que a gente tem que começar a entender é ir mudando aos poucos, como a Pauline falou, né? Que é através do quê? Do autoconhecimento. A partir do momento que você começa a conhecer a você mesma, o que você realmente gosta, o que você não gosta, o que você só faz porque disseram que você tinha que fazer. Às vezes você nem concorda mais com aquilo, concordou em algum tempo na sua vida, mas agora não concorda mais, não faz mais sentido para você. É se auto-analisar o tempo todo. Dar aquela respirada, vou deixar, aquela respirada antes de já deixar vir a ansiedade e aquelas respostas prontas. Baseadas aonde? No medo, na escassez, na vergonha, né? Pode falar, Exato. Desculpa. Eu gosto de uma reflexão que a Brené Brown traz no livro, gente, muito importante. Ela fala o seguinte: se a gente mudar alguns parâmetros pequenos, né? Como acordei hoje? A gente acorda já pensando ou falando, não dormiu o suficiente. A gente já dorme dizendo, não dei conta das minhas tarefas o suficiente. Ou seja, o tema do nosso aulão aqui, né? O problema de nunca ser bom bastante. A gente dorme e a gente acorda e a gente dorme sempre o quê? Com essa não suficiência que ela chama, né? Dessa privação. Então, quantas vezes todas nós sentimos isso? Nossa, eu não dei conta o suficiente. Eu não falei o suficiente que eu deveria para fulano. Enfim, acontece, né? Esse processo. Eu não dormi o suficiente. Realmente pode afetar o meu dia, pode afetar o meu humor, né? Mas eu não posso levantar achando que aquilo acabou o meu dia, né? E aí eu já com aquele aspecto que a gente fala, fatalista, né? Ou indo dormir dizendo, nossa, que dia improdutivo que eu tive. Na verdade, não. A gente foi produtivo e a gente pode até falar um pouquinho da lua cheia em peixes, né, Dani? Que vai entrar daqui a pouquinho perto das 21 horas. Que é o quê? É a energia toda das emoções vindo à tona. Pra gente, eu acho que nos próximos 15 dias. Então, nós vamos ficar mais emotivas. Nós vamos ficar mais introspectivas, mais sensíveis. A energia da lua tá aí para mostrar isso, né? Da energia pisciana. Então, é entender que se eu não ficar muito yang nesses dias, prática, objetiva, enfim, tudo muito certeiro,
é porque eu também estou sendo influenciada pelas fases lunares, eu estou passando por essa influência, não é mesmo, Dani? Eu tô lendo o comentário da Pauline aqui, achei engraçado. Meu Deus, fica mais emotiva, socorro! Tá tudo bem, tá tudo bem. É a gente sair dessa nossa cobrança, sabe? De colocar culpa, dessa sensação de culpabilização que a gente coloca. Não dormi o suficiente, me sinto culpada por não dormir o suficiente. Deixei de fazer tal tarefa hoje, me sinto culpada por isso, porque eu não fui produtiva, ou porque eu deveria ter feito e não fiz. Sair desse pensamento e vir para um pensamento de acolhimento. Acolhimento de você mesma. Acolhimento de suas vulnerabilidades. Acolhimento de saber que tá tudo bem você não ter dado conta de tudo. Tá tudo bem, sabe? Você sair desse lugar de algoz de si mesma, e aí muitas vezes a gente também é dos outros e começa a cobrar dos outros, né? O perfeccionismo faz muito isso com a gente, né? Você se cobra muito e começa a cobrar muito dos outros, sendo que a gente começa a não respeitar as pessoas como elas verdadeiramente são. O tempo de cada pessoa, o tempo nosso, do nosso organismo. Hoje eu não estou muito bem, hoje eu estou com um pouco de dor de cabeça, hoje eu estou com uma cólica, hoje eu estou me sentindo cansada. Tá tudo bem, não se exija demais. Ninguém vai morrer porque você deixou de fazer uma tarefa, lavar uma louça, levar alguém à escola, ou cumprir todas as atividades que você colocou para aquele dia. Sabe? É tirar esse peso gigante que a gente coloca em ser perfeita, em dar conta de tudo, de ser a Mulher Maravilha. E aí você entender que o lugar do acolhimento é muito mais produtivo e saudável do que o lugar da culpabilização. Porque a culpabilização é um diagnóstico, né? Que a gente coloca. Diagnóstico. Ou que a sociedade coloca na gente. Olha, mãe, você não tá dando conta, não. Mulher, você não tá dando conta, não. Então, assim, a sociedade inteira diagnostica, né? A mulher principalmente. Então, o diagnóstico é algo muito fatalista. Ele não sai daquele lugar de não é nada comigo, distanciamento, julgamento, né? E não oferecimento de solução. E não acolhimento. Tudo junto. Então, quando você diagnostica ou você se autodiagnostica como culpada, ou você entende que existem padrões na sua cabeça que são sempre para procrastinar, não tá legal. Não vai soar legal para você. Agora, quando a gente muda através de escolha, quando a gente vê que a escolha, né, essa sim é capaz de mudar a gente, porque vai trazer reflexão, vai trazer consciência. A gente vai entender que a gente está num lugar, mas a gente pode ir para outro lugar, né? E aí isso vai trazer esse pertencimento, a sensação de merecimento, né, Dani? De merecimento. Você merece descansar. Você merece parar um pouco, tomar um remédio para sua dor de cabeça, botar os pés para cima e esperar um pouco ela passar. Sabe? Tirar essa sensação de fatalismo, de que, ai meu Deus, eu não posso deixar de levar meu filho para aquela festa, para aquela atividade da escola, sabe? Ou eu não posso deixar de fazer esse trabalho aqui, porque senão vai acontecer algo tão, sabe? Como que você pode amenizar isso abraçando o seu corpo, abraçando não deu tempo, o dia tem 24 horas. Aquela falácia que colocam pra gente de que trabalha enquanto os outros dormem, sabe? É só mais uma exploração em cima da gente. Né? A Isa está falando aqui, amo minha própria companhia. Exatamente, você se amar, você se acolher, você ter autocompaixão, que ela também fala aqui no livro, né? Autocompaixão. Será que você cobra de uma amiga, por exemplo, ou uma pessoa que você ama muito, né?
Será que quando aquela pessoa erra, ou ela não consegue, ou ela chega atrasada, alguma coisa, ela vem para você, nossa, me desculpa, eu não consegui chegar a tempo. Você é tão dura com ela quanto você é com você mesma? E aí você, meu Deus, eu sou a pior amiga possível. E aos diagnósticos que a Raquel está falando, você não é a pior amiga possível. Você foi, e naquela ocasião, um pouco, não conseguiu chegar a tempo, um pouco atrasada. Você pode ter perdido um tempo se distraindo com o Instagram, por exemplo. Nossa, meu Deus, olha a hora, não sei o quê. Você é um ser humano. Desculpa. Amiga, desculpa, não consegui. Amiga, não deu tempo. Não consegui. Quando você assume, e vulnerabilidade não é você mostrar a sua vida para todo mundo, não é você errar e tá tudo bem. Não, é você reconhecer que naquele momento você não conseguiu, ou suas limitações não deram para você chegar lá. Mas é aí que a gente traz essa transformação, é quando a gente começa a fazer essas reflexões. Sabe? Por isso que a gente está fazendo esse projeto aqui com vocês, porque a gente se enquadra nele também, né? Nós somos mulheres, nós vivemos dentro dessa cultura patriarcal, né? E capitalista. Então, quando a gente começou a estudar, e não é de agora, né? O autoconhecimento, fazendo terapia, fazendo estudos, lendo livros, participando de grupos, né? A gente começou a entender certas coisas, quebrar certas crenças que estavam fazendo mal para a gente, que a gente está falando muito delas aqui, a gente vai continuar com os aulões, né? E falou, nossa, esse conhecimento que a gente está tendo não pode ficar restrito a nós. A gente tem que espalhar isso. A gente tem que disseminar. A gente tem que falar com as outras mulheres, porque quanto mais a gente puder ajudar a essas outras mulheres a também se transformarem, esse nosso sentimento feminino mesmo de agregar, né? De, como alguém falou ali, juntas somos mais fortes, e somos mesmo. E somos mesmo. Detonar essa crença patriarcal de que mulher disputa com mulher, sabe? De criticar a outra mulher também porque ela não conseguiu determinada coisa, ou por causa do corpo que ela tem, a roupa que ela está vestindo, sabe? E olhar para aquela mulher e para você mesma com essa solidariedade, com essa sororidade, de perceber que nós estamos aqui juntas, passando por vários problemas parecidos, mas que isso não precisa ser sozinha. Você não precisa passar por esses problemas, por essa transformação, por essas questões todas sozinha. Você não precisa dar conta de tudo sozinha. E somente por você ser quem você é, você já é boa o suficiente. Você merece. Exatamente, Dani. Aqui a gente está fazendo essa proposta de sair do lugar do diagnóstico, né? Fatalista, de eu não sou boa o bastante para vou mudar a minha forma de pensar através de exercícios, de reflexões, de colocações, né? Da gente agregar com experiências, porque cada uma tem a sua própria experiência de vida, então se eu tive uma determinada realidade, eu não posso me comparar com a Dani, né? A gente tem que acolher cada uma das realidades e achar, bom, o que eu posso mudar a minha forma de pensar para me entender como merecedora. Porque eu não me entendo. É a premissa do sistema que a gente vive, né? Patriarcal, de não colocar a mulher como merecedora. Como não está. Ela sempre tem que se encaixar, né, em padrões, como a gente estava falando. Então, quem chegou depois vai lá, escuta essa música Princesa. O nome é Princesa, da Kel Smith. Que a gente está falando muito sobre ela aqui também, para ilustrar essa questão do empoderamento, essa questão da gente não se autoflagelar tanto com essas comparações e entender que nosso próprio caminho é construído cada dia por vez, né? Então, assim, basicamente,
o que a gente está propondo aqui hoje é essa análise, né? Do que é escassez, essa privação, esse sentimento de falta. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Isso causa, né? Isso tem vários elementos, causa na gente muita... não causa plenitude. A gente quer realmente a plenitude. Entender que eu sou plena por ser plena. E ponto, acabou. Né? E eu não preciso ter vergonha por não ter determinado carro, determinado celular, ou por não morar em determinado lugar. Enfim, tantos seguidores. Tantos seguidores, tantos likes, é isso. Basicamente, por quê? Porque nós estamos sempre nos comparando. E a comparação é a base disso, desse sentimento de falta. Né? E aí, por isso que a gente falou tanto também de evitar, né, a comparação com o agora e com o passado. Para a gente projetar, né? Projetar no que a gente pode mudar como forma de pensar. Né? E não ficar nesse lugar do diagnóstico, da caixinha, do padrão, da crença limitante. Né, Dani? Você pode estar assim. Você não é assim, entende? Os dois verbos, ser e estar, né? O ser é uma coisa determinada, que é imutável, é o que é, né? Mas o estar é mutável. Você pode mudar a forma como você enxerga a sua própria vida. Você pode mudar as crenças limitantes que você tem que te fazem sofrer e colocar outras, porque a gente nunca vai deixar de ter crenças. Né? A gente sempre tem que acreditar em algo, mas que esse algo seja saudável, né? E a gente não seguir, estar atenta e forte, como diz a música, né? Para que a gente perceba quando a gente está seguindo a boiada e aquilo está te fazendo mal, e quando você está fazendo as suas escolhas de verdade, né? E isso dá para buscar muito na nossa infância, na nossa menina, né? Que a gente tem o feminino ferido, porque quando a gente é criança, ali até os 7 anos de idade, que é o primeiro setênio, né? A gente está sendo quem a gente é, porque a gente ainda não introjetou as regras sociais, a cultura capitalista, a gente ainda está ali sendo o que a gente é. Então, como você era nessa época, até os seus 7 anos, por aí? Pergunta para sua mãe, se você tiver, sua avó, seus tios, suas tias, né? Que criança você era? Tenta resgatar um pouco relembrar um pouco dessa sua essência, de quem você era, de quem você é hoje. Então, a gente está propondo aqui realmente esse exercício de reflexão, de questionamentos sobre as regras sociais, sobre as regras que às vezes alguém disse para você que você teria que seguir, muitas vezes uma religião, muitas vezes a escola, outras vezes a família, né? Será que isso tudo é seu ou veio do externo? Porque você só vai ser feliz e cultivar o amor próprio de dentro para fora. Quanto mais congruência você tiver com quem você é na sua essência, no seu espírito, na sua alma, mais feliz você será. Então, essa busca é que a gente está propondo aqui. Essa transformação. Deixar de ser a pessoa que vai com a boiada, deixar de sentir esse sentimento de escassez, né, por conta do que dizem que você só é boa se você ter algo ou fizer algo, e passar a acreditar de fato, de verdade, sabe, que você é merecedora de amor simplesmente por você ser quem você é. Você é aceita, tem que ser aceita pelas pessoas que te amam por você ser quem você é. Então, é essa busca interior, é esse autoconhecimento que dá para fazer, sabe? Exato. A gente está vendo isso, a gente está estudando sobre isso para auxiliar vocês nessa história, a gente e a vocês, nessa história toda, né, Kel? Dessa transformação que a gente está nesse projeto aqui. É exatamente isso. Inclusive, a gente queria fazer um convite para vocês, tanto na minha bio, né, lá na página principal do perfil meu, tanto na bio do Instagram da Dani, do Reflexões sobre o Feminino, nós temos um link para você clicar ali
e participar de um grupo que a gente criou hoje juntas, que a gente vai estar colocando conteúdo exclusivo lá sobre esse processo de autoconhecimento que a gente está construindo juntas, eu, ela e vocês. Então, o mais importante aqui é a gente entender que, mesmo fora das aulas, aqui, a gente vai estar produzindo conteúdo para vocês no nosso feed, nos nossos stories e também num grupo de WhatsApp, tá? Então, entrem lá, pode ir tanto no meu link na bio ou quanto lá no da Dani, no Reflexões sobre o Feminino, e já pedir para entrar aqui. É gratuito, é tranquilo, você vai sempre estar recebendo conteúdo. Pode falar, Dani. Isso, o nome do grupo a gente colocou Mulheres Ousadas, né? Por quê? Porque a Brené Brown fala muito de ousadia. Viver com ousadia é você viver após essa transformação que a gente está falando aqui. Ter uma vida mais criativa, uma vida mais presente, no momento presente, fora da escassez, né? É você ousar, você não ter medo do novo, você se arriscar. E aí, quando você se arrisca, você vive experiências novas, maravilhosas, ou não tanto, mas é isso que a vida é. É você viver, você ousar, se arriscar, né? E não ficar ali naqueles pensamentos da escassez, do medo e da vergonha. Então, no nosso link, na bio, você cai direto nesse grupo fechado, tá? Só quem vai, quem tá vendo aqui, assistindo as nossas lives, vai receber conteúdo gratuito e direcionado, porque aqui a gente tem limitação de tempo, limitação de espaço, tá? Não é grupo que a gente vai ficar mandando bom dia, boa tarde, boa noite, correntes e nada disso, a gente só vai colocar realmente coisas muito boas para a transformação de vocês. Então, eu acho que se vocês sentirem no coração de vocês esse chamado, né, para essa transformação, vocês estiverem nesse momento de querer se aprofundar, querer descobrir mais quem você é e como fazer essa transformação junto com a gente, sem estar sozinha, clica lá no nosso link da bio, Mulheres Ousadas, e aí você vai entrar no nosso grupo e a gente pode começar essa transformação. Né, Kel? Exato. E o nosso símbolo também é uma loba que eu coloquei pra gente, assim, abrir muito o nosso espírito selvagem, de mulher selvagem, que é o que a Dani estava falando no nosso primeiro setênio. Do 0 aos 7 anos de vida é o primordial nosso da mulher selvagem, a primitiva. Muita gente acha que mulher selvagem é um conceito distorcido, tá? Pela sociedade novamente, pelo patriarcado. Mulher selvagem tem a ver com o nosso primitivo, a nossa ligação com a primeira infância, tá? Com o que a gente tinha de mais primordial mesmo, de noção de mundo. Então, também a lobinha lá é para fazer esse link. Bota aí, quem quer participar, quem quer fazer essa transformação na própria vida? Escreve eu aí, que eu quero ver quem são as mulheres ousadas aqui dessa live. Cadê? Dando vários coraçõezinhos. Escreve eu. Gente, vocês estão gostando da live? Faz sentido para vocês o que a gente tá falando? Tô vendo aqui, eu quero, eu. Que beleza. É isso aí, gente. Você não está sozinha. Não está sozinha. Pode ter certeza disso. Isso dá um senso de comunidade. Você está dentro aqui de um grupo de confiança, sabe? Onde você pode ser quem você é e vai ser muito bem quista, acolhida, sabe? É isso que a gente quer. A gente quer acolher a todas vocês e também sermos acolhidas, né? E aí a gente chama vocês mais uma vez para esse grupo fechado no WhatsApp, que a gente vai colocar mais conteúdo lá e a gente lê, a gente se esforça, né, Kel? Não é do nada, ó. Aqui, ó, tudo planejadinho para vocês, a gente lendo o livro. Então, assim, ó, a gente está realmente dedicada a essa transformação e a gente quer vocês junto com a gente para a gente alcançar essa libertação feminina que a gente precisa, né?
Porque é nossa vida. Você é a pessoa mais importante da sua vida, tá? Exato. Enquanto... tem uma frase, pode falar, Kel, que eu vou procurar aqui Eu só nesse queria livro. passar uma informação. Na semana que vem, nosso aulão aqui, com mais conteúdo para você, a gente vai abordar vários mitos, várias coisas importantíssimas, as crenças limitantes e tudo mais. A gente vai colocar para quarta-feira às 18h30, tá? Então, as próximas 2 semanas, os aulões vão ser às 18h30 de quarta-feira, tá bom? Isso, e a live vai ficar gravada, se vocês quiserem rever a live também. Vou colocar no canal do YouTube também, reflexões sobre o feminino, para quem prefere assistir no YouTube. E a frase que eu queria terminar aqui, se a Raquel também estiver já disposta a terminar, quando uma pessoa vive de verdade, todos os outros também vivem. E é isso que a gente quer. É desse livro A Ciranda das Mulheres Sábias, da Clarissa Pinkola Estés, né? Então, você viver de verdade é isso. É ser quem você realmente é, né? E então, tá feito o convite. A gente vai continuar os 2 próximos aulões nas quartas, né? A gente vai passar também mais informações no grupo. Mas o que, Kel? Eu acho que é isso. Já fizemos o link convite, já informamos como é que vai ser das próximas, né? E é isso. Qualquer pergunta, vocês perguntem lá no grupo, a gente vai estar disposta a conversar. E é isso. Estamos no processo juntas de sair do lugar de não merecimento. É possível. É possível. É possível. Dá um trabalhinho. Mas é possível. Um beijo, gente. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Boa noite.